Hoje eu vim aqui responder uma dúvida que eu recebo muito, que é a seguinte: qual que é a diferença do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista e das outras terapias que existem? O que difere entre cada uma delas? Brevemente, vamos lá falar sobre isso. O psiquiatra, ele é o médico, é o profissional que fez medicina e que ele vai te ajudar no tratamento com medicamentos se você precisar de medicamentos. E o atendimento dele é mais espaçado, costuma ser mês a mês e logo ele passa a cada 2 meses. Então ele trata com medicamentos. O psicólogo, que é o que eu sou, faz psicoterapia. Ele não faz terapia, ele faz psicoterapia. O que é isso? A psicoterapia, ela vai te ajudar a melhorar os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos, sem necessidade de remédio. Muitas vezes o psicólogo e o psiquiatra andam juntos, porque muitas vezes você precisa também do remédio para conseguir fazer aquilo que você aprende na psicologia, na psicoterapia. Então o psicólogo faz isso. Basicamente, tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: imagina que você está numa piscina afogando. O psiquiatra, ele é a boia. O remédio, ele é a boia. Você está totalmente desesperado, você precisa de uma boia porque você não sabe nadar. Então, o psiquiatra, ele é a boia, ele te tira daquela situação de angústia. O psicólogo é você aprender a andar. Andar não, aprender a nadar. O psicólogo, ele vai te ensinar a nadar para que um dia você não precise do remédio. Então, o psiquiatra, ele é a boia e o psicólogo é quando você aprende a nadar. É basicamente essa diferença entre esses dois. Tá, e o psicanalista? O que é? A psicanálise, né? O psicanalista é o profissional que trabalha com a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem terapêutica. Então, a maioria dos psicanalistas são psicólogos que utilizam ali a abordagem terapêutica. O que é uma abordagem terapêutica? É a maneira dele manejar as sessões dele. É a base teórica que ele utiliza para te atender. Ele utiliza a psicanálise, então ele é psicanalista. Só que, para você ser psicanalista, nem sempre você precisa de ser psicólogo. Você não precisa de ser. A maioria é, mas você não precisa de ser. Essa que é a diferença. Tá, e o que são as outras terapias que existem, então, Marina? Eu até coloquei aqui que terapia, a palavra terapia significa o ato de curar. Então, isso não fala só sobre o psicólogo, não fala só sobre o psicanalista, não fala só sobre o psiquiatra. Qualquer coisa que você sinta que está te curando é uma terapia. Então, quando a gente fala assim, caminhar é uma terapia, é uma terapia. Você utiliza aquilo para se curar. A acupuntura é uma terapia. Existem várias. O Theta Healing é uma terapia. O Reiki é uma terapia. Existem vários tipos de terapia. Várias coisas que são utilizadas como cura. Existem vários curadores, né? E eles não... Qual que é a diferença da psicoterapia para terapia? Psicoterapia é dada somente pelo psicólogo, que utiliza ali da psicologia para fazer aquilo. As outras terapias, elas utilizam cada uma aquilo que elas aprendem ali dentro do método delas. Então, as outras terapias, elas não são feitas por psicólogos, elas são feitas pela pessoa que aprendeu aquilo ali, aprendeu aquela técnica. Então, o curador que utiliza o Theta Healing, ele fez um curso de Theta Healing e aí ele trabalha a partir daquilo ali. Não é a mesma coisa que psicoterapia, mas também é utilizado para curar pessoas. Uma coisa muito importante de se dizer sobre todas essas terapias é que uma não substitui a outra. Cada um tem seu papel, cada uma faz coisas diferentes em você. Então, as terapias holísticas não substituem a psicoterapia não substitui o psiquiatra não substitui o psicanalista e assim por diante. Cada uma tem o seu papel. E aí, você não pode utilizar uma para tampar o buraco da outra. É basicamente isso. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder.